Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal, eu sou a professora Aline e hoje nós vamos continuar falando sobre poemas. Na aula passada nós vimos que os poemas têm várias estruturas, alguns têm rima e outros não. E nós também aprendemos que o poema, ele fala muito de sentimento. Então a maneira como a gente vai interpretar o poema também vai depender do sentimento que a gente tem naquele momento. Então, além do sentido que o autor quis dar, ainda tem o sentido que a gente vai inferir de acordo com o que nós estamos sentindo. Por exemplo, se você está triste, há uma grande chance de você ler um poema e ver tristeza nele. Se você está alegre, você provavelmente vai ver mais alegria nos poemas que você está lendo. E hoje nós vamos analisar os poemas com rima. Será que existe uma regra? Então, o primeiro poema que eu separei para vocês é o Quero Ser Criança, que é do Renan, de um grupo musical chamado Inquérito. Ele vai falar um pouquinho sobre a diferença da vida de criança para a vida adulta. Criança é açúcar, adulto, adoçante. Criança é colorida, adulto, corante. Criança é banho de mangueira, é quintal. Adulto é churrasqueira, sacada, sofá e jornal. Criança é pé descalço, adulto, pé no chão. Adulto pede tempo, pede calma, pede espera. Só que não. Criança é desenho animado, comédia, ação. Adulto é drama, é terror, romance e ficção. Criança faz lembrar de coisas que a gente esquece e sente vergonha depois que cresce. Gente grande fica tão pequena, me dá pena, não é legal. Quando a inveja invade, envenena, entra em cena, é real. E aquele faz de conta, vai, me conta, virou conta, como faz? Era uma vez, já era, agora é nunca mais. Num reino tão distante, a criança já sabia que o cavalo não é branco e o dragão é um leão por dia. Um livro e um violão, só com lápis de cor. Um céu e um beija-flor, só para rimar com amor. Quando eu crescer, eu quero ser criança. Esse poema traz muitas rimas, e as rimas são organizadas um verso com o de baixo. Então, por exemplo, na primeira estrofe, onde diz criança é açúcar, adulto adoçante, criança é colorida, adulto é corante. Então, o primeiro verso está rimando com o segundo. As rimas desse poema, na maioria, são rimas que a gente chama de rima perfeita, porque o final de cada palavra é idêntico ao outro. Então ali o exemplo do adoçante e o corante. O ANT do corante é o mesmo do ANT do adoçante, tá? Então isso se chama rima perfeita. E assim vai indo com todos eles. E uma coisa interessante desse poema é que as rimas dão um ritmo, e isso tem um sentido também. Como esse poema ele é uma melodia, né, ele foi feito para uma música, então as rimas vão ajudar nesse ritmo também. Agora eu vou mostrar para vocês um outro poema que vai mostrar um outro tipo de rima. Ele é um pedacinho do poema do Amoroso Esquecimento, do Mário Quintana. Ele diz assim: eu agora? Que desfecho! Já nem penso mais em ti. Mas será que nunca deixo de lembrar que te esqueci? Então, esse poema fala um pouquinho de uma pessoa que estava apaixonada por outra e diz que não está mais. Mas no final ainda fala, né, que ainda lembra um pouquinho daquele amor esquecido. E esse poema, ele traz as rimas um pouco diferente. Ele traz lá o primeiro verso, rima com o terceiro. E o segundo, rima com o quarto. E ele também traz uma outra estrutura de rima, que é o que a gente chama de rima imperfeita. Então, quando a gente pega o desfecho com o deixo, a rima é feita através do som. Desfecho é com CH, deixo é com X. Mas quando a gente fala, o som fica parecido. E essa é uma rima, então, imperfeita. Mas nem todo poema tem a mesma estrutura. Nem todo poema precisa ser escrito verso embaixo de verso. E esse é o exemplo dos poemas visuais. Eu trouxe alguns para mostrar para vocês. O primeiro é um bem conhecido que com certeza você já deve ter ouvido. Ele diz assim: rei mora no trono, peixe mora no mar. Eu moro nesse mundo para poder te amar. Então veja, para dar significado ao poema, ele fez os versos em formato de peixinho. O próximo é em formato do símbolo do infinito.
Vamos ver se tem a ver o símbolo com o poema? O infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito. Então veja, ele brincou com a palavra infinito dentro do símbolo do infinito, né? E esse outro é em formato de xícara. Na tarde fria de julho, voa o cheiro e o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Então veja, o movimento que o verso faz fazendo a fumacinha do café dá até uma sensação, né, que a gente está sentindo o cheiro e vendo o cafezinho pronto na hora. Então o poema visual ele tem essa função de ajudar a gente a entender o sentido que o autor quis para aquele poema. Eu trouxe para vocês um outro poema. Esse é de autoria minha, lá em 2019, quando eu estava fazendo esse mesmo projeto com outra turma. Eu vou ler ele para vocês e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a estrutura dele. Então, o nome do poema é O Lugar Onde Eu Vivo. Diz assim: eu moro num lugar em que o frio domina a vida. Terra de gente fechada, corpo encasacado e lábios cheios de ferida. Eu moro num lugar onde o sorriso torto é quase um bom dia e a cerração é o início de mais uma noite fria. Eu moro num lugar onde o sol vem visitar de vez em quando e as flores e o perfume no ar deixam a paisagem um encanto. Eu moro num lugar que é o meu lugar e vai ser por mais um tempo. É nesse lugar em que eu fiz família, aquela família difícil de achar, aqueles amigos que de tão amigos fazem dessa cidade um lar. Então esse poema demonstra como eu me sinto a respeito do lugar onde eu vivo, né? Que eu escolhi a minha cidade como tema principal. O que eu quero mostrar para vocês desse poema é a terceira estrofe. Ela diz: eu moro num lugar onde o sol vem visitar de vez em quando, e as flores e o perfume no ar deixam a paisagem um encanto. Então veja, aqui tá rimando, né? Lugar tá rimando com ar e enquanto tá rimando com encanto. Só que lá em 2019 esse não era o verso original. O verso original, ele não tinha rima. E eu já vou explicar para vocês por quê. Veja como ele era. Eu moro num lugar cheio de verde, que nos momentos de sol deixam a paisagem tão bonita. Essa estrofe lá em 2019 não teve rima porque eu não consegui achar inspiração, não consegui encontrar as palavras que fizessem rimar. E isso nos leva para a nossa última parte do vídeo, que são as dicas de como aprender a rimar, como fazer rimas no meu poema. Então veja só, a primeira dica é: escreva todas as rimas que você quer para aquela palavra. Então, num caderninho à parte, numa folha separada, escreva todas as rimas para aquela palavra que você quer rimar. Outra estratégia é você usar o dicionário. Então, esse link do dicionário online, ele é uma opção. Ele vai ter lá o significado da palavra, a divisão silábica, os sinônimos, e lá embaixo vai ter palavras que rimam. Outra estratégia é você fazer o que eu fiz nesse poema, que é reorganizar as palavras do verso ou mudar a palavra que você quer rimar. Se você empacou e não consegue encontrar uma rima, muda a palavra ou reorganiza os versos. E a última dica que eu vou dar para vocês também é bem importante, que é você ter um caderno de rascunho. Um caderno de rascunho serve para você anotar todas as suas ideias, mesmo que você não esteja escrevendo um poema naquele momento. Às vezes a inspiração vem num momento totalmente estranho. Você pode estar tomando café, conversando com alguém e vem uma ideia. E se você não anotar, você pode esquecer. Então, tenha um caderninho de rascunho para você anotar suas ideias. E a dica extra: nem sempre você vai conseguir sentar e escrever o poema de uma vez. Às vezes a inspiração vem e vai embora na metade do poema. Então use esse caderninho de rascunho para escrever suas ideias. Como você viu, um poema que eu comecei a escrever em 2019 só terminou de ser escrito agora, em 2021, quando eu finalmente consegui acertar o jeito que eu queria me expressar. Então não fique nervoso se você não conseguir fazer um poema de uma hora para outra. Às vezes leva tempo. Então é isso, pessoal. Eu quero que vocês essa semana arrumem um caderninho, umas folhinhas soltas para irem anotando as suas inspirações, porque a partir da semana que vem nós vamos começar a realmente pensar e escrever o nosso poema. Como sempre, eu vou deixar aqui embaixo no link da descrição alguns sites para vocês pesquisarem e se aprofundarem mais no assunto. Um beijo para vocês e até a próxima!